Nosso tema hoje é características da fé bíblica. Características da fé bíblica. Gente, como é que está a nossa fé nesse tempo aí de pandemia? 1 ano e meio já desse jeito. Como é que está a sua fé, a fé do povo? O pastor Reb falou aqui na quinta, né, das portas, que Deus está abrindo as portas. Tem gente que não está vendo essas portas, viu, pastor? Como é que está a sua fé? Pensa aí um pouquinho, nesse tempo de pandemia. Como está a nossa fé? Tem gente que está com a fé abalada, fala a verdade. Tem gente que a teologia dele morreu, porque ele, não, Deus cura, não tem doença, não sei o quê, e aí agora? Cadê? É? Tem gente que está apavorado, está perdendo a fé. Da mesma forma que tem gente que está sendo alcançado pela fé no Senhor, não é? Então, a gente introduzir hoje, a gente pensar como está a nossa fé nesse tempo de pandemia. Um outro ponto, uma outra reflexão que eu faço para a nossa introdução, para a gente pensar, é a nossa fé, a nossa crença, tem sido realmente a fé bíblica, não a fé da igreja batista, Filadélfia, da religião tal, do pastor tal, etc. Mas a nossa fé realmente tem sido uma fé bíblica, ou seja, pela palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu realmente tenho uma fé em Cristo, conforme a Escritura me diz. Não é Covid, calma. É só uma tosse. Já vacinei também a primeira dose, calma. Então, a proposta hoje para o nosso bate-papo aqui, nesse último domingo de julho, finalizando o mês de julho, e iniciando um novo semestre. Amém, gente? Que benção! Um novo semestre, no meio de uma pandemia, no meio de um tempo tão difícil, mas continuando, seguindo em frente em fé. O que a gente quer conversar hoje com você? Nós queremos conversar sobre algumas características de forma panorâmica no livro de Tiago, a carta de Tiago. Então, você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Você vai deixar ela aberta, seja ela de papel, seja ela aí no seu iPad, celular, enfim. Deixa a Bíblia aberta. E nós vamos olhar os momentos que o apóstolo Tiago fala sobre fé. Nós não vamos, obviamente, né, como vamos fazer um panorama no livro, a gente não vai aprofundar em cada momento, em cada texto. A gente vai apenas trazer detalhes gerais que ele vai falar ali sobre fé em alguns momentos do livro. Então, ele fala em vários momentos, ele está falando sobre a fé. A gente sempre lembra de alguma parte, né, do texto de Tiago, mas ele é bem amplo, então nós queremos dar alguns detalhes, fazer esse panorama sobre a fé bíblica na carta de Tiago, ok? Tem muito mais coisa na Bíblia, obviamente, mas hoje a nossa conversa aqui é sobre as características da fé bíblica na carta de Tiago. Então, você pode acompanhar aí no capítulo 1, no versículo 3, a carta de Tiago, no versículo 3, vamos ler o texto antes de colocar o ponto ali, para nós vermos qual é a primeira característica, né, dessa fé bíblica que é apresentada aqui na carta de Tiago. Então, você pode ler aí, todos juntos, vamos lá? Apenas o versículo 3. 1, 2, 3... Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Qual seria, né, a primeira característica dessa fé, de acordo com esse versículo, antes de colocarem o ponto ali para vocês? Qual seria a primeira característica dessa fé? Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Qual seria essa característica? O que você vê aí nesse versículo, o que você está enxergando neste momento? Quando você está lendo em casa. Confiar, ok. Alguém mais? Algo diferente? Paciência. O que nós vemos aqui nessa primeira característica, né, que nós demos aqui uma palavra para enfatizar nesse versículo, é que a primeira característica da fé bíblica na carta de Tiago é que ela é provada, né? Vocês sabem que a prova
da vossa fé produz perseverança. E nós precisamos entender que a carta de Tiago, ela está sendo escrita pelos cristãos que estavam dispersos, eles estavam espalhados por diversos lugares, diversas nações, no mundo da época. Então ele está escrevendo para esses irmãos que estão em países diferentes, em lugares diferentes, cidades diferentes, e ele está colocando isso para a igreja, dizendo: olha, não tenham medo, porque vocês saibam que a prova da sua fé produz perseverança. E lá no versículo 3 também ele vai dizer que no versículo 2, que nós precisamos ficar alegres ao passar por provação. A Bíblia fala algumas coisas muito interessantes. Olha o que fala no versículo 2: fiquem alegres por passarem por provações. O que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 2? Pode ler. Motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. É interessante a gente pensar, quando a Bíblia está dizendo que, olha, está luta, está difícil, né? Vocês estão enfrentando várias provações aqui, a ideia de pressões externas, né? Provas externas, lutas, mas também provações internas, né? As nossas lutas internas que nós passamos. Ele está dizendo assim: fiquem alegres. Não é meio contraditório? A gente não fica meio triste, abatido, chateado porque enfrentamos lutas, dificuldades, mas a ótica bíblica dessa fé, olha, fiquem felizes, alegres por passarem por diversas provações, porque são nessas provações que a nossa fé, ela é testada. E eu comentei há um tempo atrás aqui, não sei se todos vão lembrar, mas quando a gente vai numa loja para comprar algum casaco de couro, como é que você testa se o couro é verdadeiro? Bota fogo. Coloca fogo. É a maneira de testar se o couro é verdadeiro, ou seja, se é couro mesmo. Se for, ele não vai pegar fogo, né? Então, o que a Bíblia está dizendo é que a nossa fé ela é provada justamente nesses momentos de lutas e dificuldades. E aí a ideia é: não fiquem tristes, fiquem alegres, porque vocês estão sendo provados para serem aprovados. E nós temos um vídeo aí para passar para vocês rapidinho, que ele vai mostrar também como que é feita a extração e a purificação do ouro, né? É um vídeo pequeno, só para a gente ter uma ideia do que o texto quer dizer para nós aqui. Tá pronto aí? Multimídia? Tem uma informação interessante que fala nesse vídeo, que ele diz que o ouro no seu estado natural não é puro. O estado natural do ouro, ele não é puro. Por isso que precisa de todo esse processo para a purificação. E para que ele seja ainda mais purificado, para tirar as impurezas, que eles chamam de escória, né? Tem que passar por uma temperatura de quantos graus? 1.600 graus. É isso que Deus faz conosco através das lutas, das provas que nós temos. Ele está vendo em nós. Nosso estado natural não é puro, mas Ele olha para nós e vê o ouro, e vê aquilo que é precioso. Então Ele nos prova, Ele nos trata, Ele permite lutas e tribulações, porque Ele olha e vê um tesouro lá dentro de nós. Por isso que Ele olha e Ele insiste em todo o trabalho de regeneração, de purificação, de santificação, porque Ele olha para você, Ele olha para mim e Ele vê um tesouro escondido dentro de nós que só Ele consegue ver. E Ele diz: vale a pena o esforço, vale a pena o sangue derramado, mas Ele manda as provas, Ele manda as lutas para que a gente persista, que a gente seja aprovado. Amém? E quando nós continuamos nessa perseverança, nessa prova, nós precisamos ficar perseverantes. Na prova, nós somos transformados e nós precisamos permanecer firmes e perseverantes, porque isso nos torna maduros, nos torna íntegros, nos torna puro. Essa prova vai purificando o ouro, a luta
E quando nós persistimos, ela vai nos tornando maduros, vai nos tornando íntegros e vai ressaltando em nós as virtudes cristãs, as virtudes espirituais. Então nada nos falta. Tiago 1, versículo 12, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então quem é que vai receber a coroa da vida? Aquele que perseverar, aquele que permanecer na luta, aquele que permanecer firme na prova. Então que esse tempo, né, difícil que nós estamos vivendo, não seja um motivo de desânimo, não seja um motivo de questionar onde está Deus, mas que seja um motivo de alegria, por sabermos que a nossa fé está sendo provada e nós estamos sendo refinados, porque Deus olha para mim, Deus olha para você e Ele vê um tesouro, por isso que Ele nos prova. Amém? Essa é a primeira característica da fé.